Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar sobre a terceira lei de Newton. Até aqui nós já vimos alguns aspectos da primeira lei, depois aprendemos os conceitos de quantidade de movimento, ganhamos noções sobre velocidade e aceleração, e aí então reescrevemos a segunda lei de Newton com a expressão F igual a ma, que é uma expressão mais intuitiva do que a sua forma original. Agora nós vamos tratar de uma terceira condição que o Newton vai observar para as interações entre os objetos. Se nós observarmos um carro amassado na parte da frente, nós podemos intuir que atuou sobre ele alguma força para trás que produziu essas deformações na sua estrutura. Ao passo que quando nós vemos um carro amassado na parte de trás, nós podemos imaginar que alguma força empurrou a lataria do carro para a parte da frente, produzindo as deformações que nós observamos. Contudo, nós sabemos que essas colisões costumam ocorrer sempre entre dois carros. Normalmente são dois objetos envolvidos na colisão. Normalmente um dos objetos é um carro e o outro objeto pode ser qualquer outro obstáculo, mas aqui nós estamos considerando dois carros colidindo. Um estava parado, o outro se aproximou pela parte de trás e ocorreu então a colisão. Veja como explicamos que ocorrem deformações nos dois objetos. Então o Newton ele vai imaginar que sempre que dois objetos tocam um ao outro, eles trocam forças de mesma intensidade de sentidos opostos. Existem algumas situações mais pormenorizadas que levam Newton a chegar a essas conclusões. Nós não vamos aqui aprofundar qual foi o raciocínio utilizado por Newton para propor o seu princípio da ação e reação. Isso será explorado mais adiante quando a gente estudar a conservação da quantidade de movimento, que é uma importante lei de conservação, é um importante princípio inerente às interações físicas entre dois objetos. Por ora, nós vamos sempre ter em mente que o princípio da ação e reação é um princípio que está em jogo, está valendo sempre que dois objetos interagem. Bom, a terceira lei de Newton ela pode ser enunciada de diferentes maneiras e essa que está aqui colocada é só uma das possíveis formas de enunciar o princípio da ação e reação, que é como a terceira lei de Newton também é conhecida. Então, por volta de 1650, quando Newton publica o seu Tratado de Mecânica, lá continham as leis de movimento, como assim são conhecidas, e uma delas era essa que está aqui enunciada. A toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. É mais ou menos aquilo que nós vimos na figura anterior. Eu vou mostrar agora aqui alguns vídeos onde você pode ver algumas demonstrações do fenômeno relacionado à ação e reação. Na verdade, nós vamos chegar à conclusão ao final desta videoaula que sempre que dois objetos interagem, esses fenômenos de troca de forças se manifestam. Então vamos lá. O primeiro vídeo é sobre astronautas na estação espacial, que é um lugar bastante conveniente para se fazer algumas experiências, em função de que lá a sensação que se tem é praticamente de imponderabilidade. Isso quer dizer, colocando em termos mais simples, que é como se os objetos estivessem livres de interações. Sem entrar em maiores detalhes a respeito disso, então vamos observar. I'm going to face you this way so that I don't throw you into something you can't see. Now I'm going to get into a ball behind Joe, and I'm going to apply a force to him. Então nós podemos observar nesse vídeo que o astronauta que empurra da parte de trás para a parte da frente também recebe uma força e se desloca em sentido oposto. E esse é um caso de aplicação do princípio da terceira lei de Newton para situações de propulsão. Me, accelerating me. So 4, 3, 2, 1. Temos aí também uma situação muito comum, embora
possa não parecer, essa situação de se utilizar da propulsão para mover objetos é mais comum do que parece, como nós veremos. Vamos tomar agora uma situação também muito cotidiana de uma pessoa empurrando um carro. Nós poderíamos estender essa ideia para qualquer situação onde uma pessoa empurra qualquer outra coisa. Por exemplo, no vídeo que acabamos de ver, um astronauta empurrando o outro. É claro que, levando em consideração que a massa de um carro é muito maior do que a massa de uma pessoa, ressalvadas as proporções de massa, a ideia da terceira lei de Newton ela é aplicável da mesma forma em qualquer das duas situações. Então vamos lá, quando uma pessoa empurra um carro, nós temos uma força impressa dessa pessoa sobre o veículo. Essa força impressa tende a deslocar o veículo para frente. Veja, se ele vai ou não se deslocar, isso é outra história. É aí que entra a segunda lei de Newton. Qual é o efeito que essa força vai produzir sobre o carro, então é explicado pela segunda lei de Newton. Agora, o fato da pessoa atuar sobre o veículo com uma força horizontal para a direita vai implicar que o carro devolve sobre a pessoa uma força impressa também de mesma intensidade e alinhadas. Essas forças estão na mesma linha de ação. Então existem algumas peculiaridades sobre a terceira lei de Newton que não estão exatamente explícitas no enunciado da terceira lei. Então uma das situações que é relativamente sutil é o fato de que para toda força de ação sempre há uma reação na mesma linha e em sentido oposto. Então se o homem aplica sobre o carro uma força, o carro aplica sobre o homem uma força de mesma intensidade, sentido oposto, e essas forças estão alinhadas. Então veja, nós sempre temos corpos distintos, aqui o carro e a pessoa, trocando forças. Outro aspecto importante é que essas forças estão atuando no mesmo ponto de contato. Mão sobre o carro, e a parte do carro que toca a mão da pessoa. Então há uma troca de forças. E um outro aspecto importante é sobre o sentido. Essas forças sempre têm sentidos opostos. Nessa imagem que eu estou colocando aqui, nós podemos ver diversas situações onde nós temos exemplos de pares de forças, ação e reação. Aqui na primeira figura nós temos um avião a hélice, e o giro das hélices joga o ar para trás, então há uma interação das hélices com o ar e a ação é empurrá-lo para trás, e aí temos uma reação sobre as hélices, elas são empurradas para frente, e como as hélices estão presas a todo o avião, o conjunto inteiro se desloca para frente. Esse é um princípio de propulsão, jogar alguma coisa para um lado para poder se deslocar para o outro. Isso se aplica também aos navios, cuja hélice está na parte de baixo, e nós temos, ao rotacionar a hélice, a propulsão da água para a parte de trás. Então a água vai agir sobre a hélice, empurrando-a para frente. Mesmo princípio dos aviões, só que aqui a interação é entre os aviões e o ar, ou a hélice e o ar, e aqui a interação é entre a hélice e a água. No caso dos foguetes, veja, o foguete expele o gás oriundo da queima do combustível para baixo e esse gás empurra o conjunto todo para a parte de cima. Então temos aqui também dois objetos interagentes, as turbinas interagindo com os gases da queima. Essa interação resulta numa força trocada em sentidos opostos, alinhadas, e aí então nós temos um sistema indo para um lado e o outro sistema indo para o outro. E o ato de caminhar, essa situação ela é um pouco mais complexa porque ela envolve uma alavanca, que são as pernas da pessoa que está caminhando. Então, sem entrar em detalhes a respeito desses movimentos aonde atuam alavancas, nós podemos resumidamente dizer que onde o pé da pessoa toca o chão, há uma interação entre um corpo e outro corpo, os pés com o solo. Nós, quando caminhamos, empurramos o piso para trás.
e o piso empurra os nossos pés para frente. Não é exatamente isso que nos leva à frente, não é exatamente isso que nos permite caminhar. O que nos permite caminhar é que essa interação vai permitir com que os nossos pés se apoiem no chão e aí, por uma situação aqui de alavanca, a gente consiga projetar o corpo para frente. Repito, sem entrar nesses detalhes, nós podemos dizer que aqui tem um par de ação e reação porque os nossos pés interagem com o chão. Empurramos o chão para um lado para podermos nos deslocar para o outro. Então a ideia de sentidos opostos ela sempre está presente. Obviamente, quando nós empurramos o chão para trás, nós empurramos todo o planeta Terra. Agora veja, essas forças são iguais, mas o efeito que uma força dessa pode produzir numa massa como a da Terra é infinitamente pequeno, desprezível, podemos inclusive ignorar. Já o efeito dessa mesma força atuando sobre o corpo de uma pessoa que tem uma massa muito pequena quando comparada à Terra, aí vamos ver uma manifestação bastante evidente que é a pessoa se deslocar. Então, as forças, embora sejam iguais, elas atuam em corpos diferentes. E um corpo de massa muito pequena, quando interage com um corpo de massa muito grande, como o planeta Terra, aí, evidentemente, nós devemos esperar efeitos bem diferentes, né? A pessoa se desloca e a Terra não. Um outro exemplo bastante interessante diz respeito a um princípio também enunciado pelo Newton, que é o princípio da atração gravitacional. Sem entrar em detalhes sobre essa lei de Newton, nós temos aqui um exemplo dessa situação, onde temos a Terra, né, não só próxima, na verdade orbitando o Sol, né, a proximidade entre a Terra e o Sol, ela, se compararmos com as distâncias que estamos acostumados no dia a dia, é uma distância enorme. Mas se considerarmos a Terra em relação a outros planetas, existem planetas que estão bem mais distantes do Sol do que a Terra, então há uma certa proximidade nesse sentido. Se considerarmos a Terra, então, em sua órbita em torno do Sol, entre a Terra e o Sol há uma força atrativa que permite que a Terra se mantenha em órbita em torno do Sol. E essa interação é uma interação de origem gravitacional, chamada pelo Newton de atração gravitacional. Veja, novamente, um par de ação e reação, né? A Terra é puxada pelo Sol, mas a Terra também puxa o Sol. E vale o mesmo raciocínio que empregamos na situação de uma pessoa caminhando. Por que é a Terra que orbita o Sol e não o contrário? Aí é uma questão de massas. O Sol tem uma massa muito maior que a da Terra, mas é muito maior mesmo. E então a Terra, por ser um corpo com bem menos inércia, pelo efeito dessa força, acaba adquirindo essa órbita e o Sol recebe a mesma força da Terra. É um par de ação e reação, as forças são iguais em sentidos opostos, mas o Sol, diante da sua grande massa, os efeitos que a força que a Terra aplica sobre ele não são expressivos. Nessa interação gravitacional, nós não podemos esquecer que existem outros planetas e também temos a Lua muito próxima à Terra comparado aos outros planetas, e também entre a Lua e a Terra nós vamos ter uma interação gravitacional que é mútua. A Terra atrai a Lua com essa força e a Lua atrai a Terra de volta. Então temos aí novamente um exemplo de ação e reação. Essas forças também estão alinhadas, né? E também são de sentidos opostos. Temos aí novamente dois corpos em interação. Então é importante esclarecer, então, para finalizar, alguns aspectos que são bastante gerais a respeito do princípio da ação e reação. Os corpos sempre interagem 2 a 2, mas isso não quer dizer que um corpo não possa interagir com vários outros corpos. O que se quer dizer é que entre a Terra e a Lua há uma interação que não é perturbada pelo fato de haver uma interação entre o Sol e a Terra também. Então, as interações são independentes, mas sempre ocorrem de 2 em 2 corpos, ou para cada 2 corpos. Então, em resumo, as interações, qualquer que seja a natureza delas, elas sempre se dão entre 2 corpos. Estamos falando, evidentemente, aqui da mecânica, né? Onde as interações, para nós, são praticamente sinônimos de forças, né? As forças trocadas atuam sempre em corpos distintos. Então, temos na interação Terra-Lua,
Temos uma força na Terra e temos uma força na Lua. As forças sempre apresentam sentidos opostos e atuam na mesma linha de ação. Então, entre Terra e Lua temos forças em sentidos opostos e alinhadas. Entre Terra e Sol temos forças em sentidos opostos e também alinhadas. E não há restrições de aplicação para a terceira lei de Newton, ou seja, sempre que dois corpos interagem, eles trocam forças, sem qualquer restrição. É diferente quando nós temos a primeira lei de Newton, que só pode ser evocada para situações onde os objetos estão livres. Um corpo livre de interações mantém-se em repouso se já estiver em repouso e mantém-se em linha reta se já estiver em movimento. Então perceba que há uma restrição, o corpo tem que estar livre de interações. É nessas situações que aplicamos a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é quando os objetos interagem. Todo corpo sujeito a uma interação adquire uma aceleração, né? Então aí você vai ter F igual a ma, e aquela força F resulta de alguma interação e produz no objeto de massa m alguma aceleração. Então aí você aplica a segunda lei de Newton para corpos que estejam recebendo alguma força. Por exemplo, poderíamos aplicar a segunda lei de Newton para a Lua, ela está recebendo uma força. Poderíamos aplicar a segunda lei de Newton sobre o Sol, ele está recebendo uma força da Terra. Poderíamos aplicar a segunda lei de Newton para a Terra, ela está recebendo duas forças, uma da Lua e uma do Sol. Então é nesse sentido que aplicamos a segunda lei. Sempre que um corpo está em interação, atua sobre ele alguma força, e isso é explicado pela segunda lei de Newton. O que explica então a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton explica que essas forças sempre têm origem numa troca, numa interação entre dois objetos, e isso está sempre vigente. Toda vez que um corpo está em interação com o outro, nós podemos explicar essa troca de interações a partir da terceira lei de Newton. Bom, então nós temos aí finalizado os estudos sobre as leis de Newton. A terceira lei de Newton é a última lei do conjunto das três leis de movimentos. E agora nós vamos então partir para o exercício dessas leis com um pouco mais de profundidade.